Você já se sentiu completamente invisível para alguém que deveria te valorizar? Pois bem, essa é a história de uma mulher que transformou essa invisibilidade na arma mais poderosa que você pode imaginar. Imagina só a cena: um salão de gala repleto dos mais ricos e poderosos do mundo. Champanhe francês, vestidos que custam mais que um apartamento, conversa sobre milhões como se fossem trocados. E no centro de tudo isso, um bilionário arrogante prestes a anunciar sua maior conquista empresarial. Só tem um detalhe: a esposa que ele ignorou por anos estava preparando o golpe mais devastador da vida dele. E cara, quando essa bomba explodiu, o estrago foi lindo de se ver. Mas vamos com calma, porque essa história precisa ser contada desde o começo. E eu te garanto, cada detalhe vale a pena. Conhece aquele tipo de silêncio que fala mais alto que qualquer grito? Era exatamente isso que dominava o pentoso e luxuoso onde nossa protagonista morava. Não era um silêncio de paz, sabe? Era aquele silêncio pesado, cheio de palavras não ditas, de frustrações engolidas, de sonhos que morreram antes mesmo de virarem conversa. Ela se chamava Melina. E por 5 longos anos, foi conhecida apenas como a esposa de um dos empresários mais poderosos do país. O marido dela, um cara que movimentava o mercado financeiro com um simples telefonema. Um desses bilionários que acham que o mundo gira ao redor deles. E olha, no caso dele, muita gente realmente girava. Mas tem uma coisa que ele nunca percebeu: a mulher que dormia do lado dele todas as noites não era a coisinha frágil e decorativa que ele pensava. Longe disso. Melina tinha sido curadora de arte. Formada, inteligente, apaixonada pelo trabalho dela. Mas depois que casou, virou basicamente um enfeite caro na vida do marido. Ela frequentava almoços beneficentes onde ninguém ouvia o que ela falava. Participava de reuniões de fundações onde seu único papel era sorrir e acenar. Ia a eventos usando os vestidos que o marido escolhia, sempre discretos, sempre neutros, sempre seguros. Sabe quando você tenta compartilhar algo que é importante para você e a pessoa simplesmente te ignora? Pois é, isso era a rotina dela. Uma vez, durante um jantar raro que os dois faziam juntos, Melina tentou sugerir uma ideia para o evento anual da fundação deles. Os olhos dela brilharam quando começou a falar sobre destacar artistas emergentes, dar uma plataforma para talentos novos, conectar a arte contemporânea com causas sociais. Era um projeto lindo, pensado nos mínimos detalhes. O marido nem levantou os olhos do tablet. O evento é para nossos doadores estabelecidos, querida. Eles querem ver obras famosas no leilão, não experimentos de garotos desconhecidos. É sobre prestígio, não sobre energia. E pronto. Conversa encerrada. Ele gesticulou com a mão, aquele movimento displicente, sabe? Como se estivesse afastando uma mosca chata. Não estava discutindo com ela. Estava corrigindo uma criança que tinha dito uma bobagem. A ideia morreu ali, como tantas outras. Mas espera, porque a história fica bem mais interessante quando a gente fala da outra mulher. Sim, tinha uma outra mulher. E olha, o marido nem se dava ao trabalho de esconder. O nome dela era Bianca. Cabelo preto impecável, sorriso de cobra, e uma ambição que dava para sentir de longe. Ela era vice-presidente de marketing da empresa dele, numa posição que todo mundo sabia que ele tinha criado especialmente para ela. O relacionamento dos dois ia muito além do profissional e não era segredo para ninguém. Em festas e jantares, ele ria das piadas cortantes de Bianca, piadas que muitas vezes eram dirigidas aos interesses provincianos de Melina. Colocava a mão na cintura dela com aquela propriedade casual que deixava claro para todos o que estava rolando. Fazia tudo isso na frente da esposa, porque sabia que ela nunca ia reagir. E Melina realmente não reagia. Pelo menos não do jeito que todo mundo esperava. Ela continuava serena, educada, impecável. Sorria aquele sorriso pequeno e apertado, mantinha a postura perfeita, a compostura inabalável. Todo mundo achava que era fraqueza. Que ela simplesmente aceitava tudo porque não tinha escolha, porque era covarde demais para enfrentar. Mas sabe o que ela estava fazendo de verdade? Estava fazendo anotações mentais. Cada humilhação, cada desrespeito, cada momento em que foi tratada como se não existisse, tudo ia para um arquivo mental que ela estava construindo com precisão cirúrgica. O evento beneficente anual estava chegando. Era o momento mais importante do calendário social deles, a noite em que o marido precisava da esposa perfeita ao lado dele. Especialmente porque estava fechando uma fusão gigantesca, e a imagem do casal impecável era essencial para o negócio. Querida, ele disse uma semana antes do evento, finalmente olhando para ela como se avaliasse um investimento. Use o colar de safiras. Projeta estabilidade. Ele não estava pedindo para ela ficar bonita.
Estava dando instruções sobre como ser um ativo mais valioso. Agora, aqui é onde a coisa começa a ficar realmente boa. Porque enquanto o marido achava que Melina passava os dias planejando arranjos de flores e escolhendo cardápios, ela estava fazendo algo completamente diferente. Algo que ia explodir a vida dele de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Tem um cantinho no penthouse que era só dela. Um escritório pequeno e ensolarado que o marido raramente entrava. Era o único espaço que realmente pertencia a ela. Cheio de livros de história da arte, e mais recentemente, de economia corporativa e direito empresarial. E era nesse escritório que ela tinha suas reuniões secretas. Numa dessas tardes, Melina estava em uma videochamada criptografada. A expressão dela era completamente diferente. Aquela máscara suave e passiva tinha sumido, substituída por um olhar afiado, intenso, calculista. Na tela, um senhor de cabelos grisalhos e terno conservador falava com reverência. O último bloco de ações foi adquirido esta manhã, Sra. Bowman. O portfólio está diversificado, e a holding está completamente isolada. A partir das 8h15 da manhã, oficialmente, a senhora é a acionista majoritária. Melina sentiu um tremor, não de medo, mas de poder puro. E não há rastro de papel que leve até mim. Nenhum. O grupo de investimentos Orion é anônimo como um fantasma. Para o mundo, é apenas mais um fundo agressivo e sem rosto que viu uma oportunidade. Ninguém sabe que é comandado por uma mulher que todos acreditam passar os dias planejando arranjos florais. Ela permitiu um sorriso pequeno e gelado. Por meses, essa tinha sido a vida real dela. As noites solitárias em que o marido estava trabalhando até tarde com Bianca eram suas sessões de estudo. Os almoços beneficentes eram cobertura para reuniões discretas. As horas intermináveis que passava sozinha no penthouse silencioso eram preenchidas com a emoção de uma guerra secreta. O marido achava que ela era uma peça na coleção dele. Estava prestes a descobrir que ela era colecionadora, e estava vindo buscar a única coisa que ele valorizava mais que tudo no mundo, seu controle inabalável. O evento era dali a 3 dias. O palco estava montado. Mas vamos voltar um pouco, porque tem um momento específico que mudou tudo. O momento exato em que Melina decidiu que já era o bastante. Não foi uma traição cinematográfica e dramática. Foi uma frase pequena, cortante, entregue com crueldade casual que finalmente quebrou o feitiço. Aconteceu 2 meses antes dela começar suas aquisições secretas. O marido estava recebendo um parceiro de negócios potencial em casa, um industrial carrancudo e conservador. Melina tinha planejado o menu cuidadosamente, supervisionado a decoração, pesquisado os interesses do convidado. Ela queria contribuir de verdade para a conversa. Durante o jantar, o marido conduziu a conversa exclusivamente para finanças, fusões, projeções de mercado. Áreas nas quais presumia que Melina era uma analfabeta completa. Quando o convidado, tentando ser educado, perguntou sobre o trabalho dela na galeria de arte, o rosto de Melina se iluminou. Eu era curadora de escultura contemporânea. Meu foco eram artistas pós-modernos que trabalham com materiais reclamados. Existe um movimento fascinante que explora a intersecção entre sustentabilidade. O marido a interrompeu com uma risada alta e condescendente. Melina, por favor, não entedia o nosso convidado com seus obiezenzinhos. Ele se virou para o parceiro com um sorriso cúmplice. Ela tem um coração bondoso, mas as paixões dela são, como posso dizer, provincianas. Casei com ela pelo bom gosto, não pela análise de portfólio. A mesa ficou em silêncio. O ar crepitou com a humilhação de Melina. Não foi só que ele a tinha dispensado. Ele tinha enquadrado a paixão da vida dela como um passatempo trivial e infantil na frente de um estranho. Tinha reduzido toda a identidade dela a um objeto decorativo que ele tinha adquirido. Naquele momento, observando ele rir com o convidado, ela viu o casamento pelo que realmente era. Uma gaiola dourada onde as barras eram feitas do desprezo dele. Ela se desculpou da mesa com elegância praticada, as costas retas, a cabeça erguida. Mas uma vez na solidão do escritório dela, a fachada desmoronou. A tristeza quieta com que tinha vivido por anos se transformou em raiva, dura e gelada. No dia seguinte, ela começou a cavar. Começou com as próprias finanças, um assunto que o marido sempre tinha controlado. Ele tinha estabelecido uma mesada generosa para ela, um valor calculado para mantê-la confortável e desinteressada. Mas Melina não estava interessada na mesada. Estava procurando outra coisa. Um fio solto do passado dela. Encontrou numa caixa empoeirada de documentos do espólio da avó. A avó, que o marido tinha dispensado como uma simples professora, tinha sido uma investidora discreta e astuta a vida toda.
Guardada num fundo esquecido, intocada e acumulando valor por mais de uma década, estava uma herança. Não era riqueza de bilionário, mas era substancial. Muito mais do que o marido jamais poderia imaginar que uma simples professora possuiria. Era um pé-de-meia secreto deixado para ela com um bilhete manuscrito, para o dia em que você decidir construir um mundo próprio. Aquele dia tinha chegado. Melina fez uma ligação e foi encaminhada para o gestor de patrimônio mais discreto da firma, um homem chamado Arthur Peterson. Quando se encontraram num escritório anônimo no centro, ele era exatamente o que ela esperava. Old school, impecavelmente profissional, e com olhos que pareciam entender tudo sem que ela precisasse dizer uma palavra. Ele revisou o portfólio que a avó dela tinha deixado. Sua avó era uma mulher muito sábia. Ela investiu em tecnologia e biotecnologia muito antes de se tornar em moda. Este portfólio não é apenas sólido, é uma rampa de lançamento. Melina respirou fundo. Sr. Peterson, não estou procurando financiar um hábito de compras ou uma nova instituição de caridade. Estou procurando fazer uma aquisição estratégica. Quero construir algo. Mas precisa ser feito em absoluto sigilo. Meu marido não pode saber. Ninguém pode. Peterson não vacilou. Simplesmente assentiu, um brilho de respeito nos olhos. Sigilo é um serviço que oferecemos. Qual é o alvo? Este era o momento. Era onde a sensação vaga de rebelião se solidificava num plano concreto. O marido estava obcecado com a aquisição hostil de uma empresa inovadora de energia verde de médio porte. Ele queria adquiri-la, extrair as patentes valiosas para a própria divisão de tecnologia e fechar o resto. Era um movimento predatório e brutal, típico do estilo de negócios dele. Mas Melina sabia algo que ele não sabia. O pai dela, um professor de engenharia que tinha falecido anos atrás, tinha sido mentor do fundador dessa empresa. Ela sabia que não era apenas uma coleção de patentes, era uma equipe de pessoas brilhantes dedicadas a uma causa. Helios Inovações, Melina disse, a voz firme e clara. Quero comprar uma participação controladora antes que meu marido possa, e então usar essa posição para investir neles, torná-los intocáveis. Peterson levantou uma sobrancelha, intrigado. É uma jogada muito ambiciosa. Mas eles se movem como predadores, e todo mundo consegue vê-los chegando. Melina rebateu, uma nova confiança acendendo dentro dela. Vamos nos mover como fantasmas. Usaremos uma holding, uma entidade anônima. Compraremos pequenos blocos de ações não rastreáveis através de vários corretores. Ele não vai nos ver até ser tarde demais. Pela primeira vez em anos, Melina sentiu a emoção do próprio intelecto, o poder da própria autonomia. Ela não era mais uma hobbyista provinciana. Era uma estrategista. Pelos 6 meses seguintes, Melina viveu uma vida dupla meticulosamente elaborada. Para o marido e o círculo social deles, ela continuava sendo a esposa serena e quase invisível. Frequentava os almoços, sorria placidamente nas reuniões, acenava enquanto ele pontificava sobre seus triunfos empresariais. Mas no momento em que ficava sozinha no escritório, a transformação era absoluta. Livros de história da arte foram acompanhados por textos sobre lei de valores mobiliários, análise de mercado e governança corporativa. O laptop, antes usado para e-mail sobre catering, agora brilhava com aplicativos de mensagens criptografadas e cotações de ações em tempo real. A parceria com Peterson era uma aula de descrição. Eles nunca mais se encontraram pessoalmente. A comunicação era uma dança complexa de telefones descartáveis, videoconferências seguras e mensagens passadas através de um mensageiro confiável. A estratégia dele é um ataque frontal, Peterson explicou durante uma das ligações noturnas, enquanto Melina, de camisola de seda, estudava planilhas. Ele está derrubando o preço das ações com imprensa negativa, provavelmente vazada pelo próprio pessoal dele, para tornar a aquisição mais barata. Então não vamos sentar à mesa, Melina respondeu, a voz baixa e firme. Vamos comprar as cadeiras por debaixo dele. O plano dela era brilhante na sutileza. Através da empresa de fachada que criaram, o grupo de investimentos Orion, começaram a comprar. Não compraram grandes blocos chamativos de ações. Em vez disso, executaram centenas de pequenas compras através de uma dúzia de corretoras diferentes, sempre ficando abaixo da porcentagem que acionaria uma divulgação obrigatória. Melina aprendeu a ler os ritmos do mercado, antecipar os movimentos do marido. Descobriu que tinha uma compreensão natural e intuitiva de estratégia, uma habilidade afinada por anos navegando a política social complexa e traiçoeira do mundo dele. Uma tarde, Bianca entrou no Penthouse, ostensivamente para deixar alguns arquivos. Encontrou Melina na sala desenhando num caderno. Melina.
Bianca ronronou, olhando para a página com um sorriso condescendente. Que adorável! Seu marido está fechando o maior negócio da carreira dele. E você está fazendo desenhinhos. Melina ergueu os olhos, a expressão ilegível. O desenho não era de flores. Era um fluxograma complexo, um mapa de empresas de fachada e padrões de investimento disfarçado com pétalas e folhas. Todo mundo precisa de uma válvula criativa, Bianca. A ignorância dos rivais dela era a maior arma. Eles viam uma mulher quieta e artística e não conseguiam imaginar a mente de um predador escondida por baixo. O estresse era intenso, mas era um tipo diferente de estresse do peso esmagador do casamento. Era o estresse agudo e estimulante de apostas altas e propósito. Algumas noites ela mal conseguia dormir, a mente correndo com números e estratégias. Observava o marido dormindo ao lado dela. Esse homem poderoso completamente alheio à tempestade que ela estava reunindo ao redor dele, e sentia um senso gelado e claro de propósito. Ele tinha a subestimado. Seria a perdição dele. Uma semana antes da gala, Peterson confirmou a transação final. Está feito. O grupo de investimentos Orion agora controla 52% das ações. Você é a proprietária majoritária silenciosa. A empresa é sua. Melina fechou os olhos, deixando a realidade da vitória dela lavar sobre ela. Tinha conseguido. Tinha movido secretamente milhões de dólares, superado um dos bilionários mais implacáveis do país, e salvado uma empresa na qual acreditava. Agora só restava o ato final. Era hora de sair das sombras. Ela abriu o armário, passando pelos vestidos discretos e elegantes que o marido preferia. No fundo, preservado num saco de roupa, estava um vestido que tinha comprado anos atrás mas nunca tinha ousado usar. Era uma criação ousada e deslumbrante de seda carmesim que brilhava como fogo líquido. Não era o vestido de um santuário sereno. Era o vestido de uma rainha. O dia da gala chegou com uma sensação palpável de eletricidade. Pro marido, era a culminação de meses de trabalho, a noite em que celebraria não oficialmente sua conquista iminente na frente do mundo que importava. Para Melina, era o dia em que o mundo seria redesenhado. O Penthouse era um frenesi de atividade. Estilistas, caterers, assistentes entravam e saíam, seus movimentos orquestrados pelos comandos imperiosos do marido. Ele estava no centro de tudo, um rei inspecionando sua corte, ladrando ordens no telefone. Ele estava tão consumido pela performance da noite que mal registrava a presença da esposa. Melina se movia pelo caos com uma calma sobrenatural. Aprovou os arranjos florais finais, confirmou o diagrama de assentos, lidou com uma crise de última hora com a orquestra. Tudo com a eficiência silenciosa que ele há muito tinha tomado como garantida. Uma hora antes de saírem, ele entrou na suíte principal. Melina estava sentada na penteadeira, o cabelo já penteado num coque elegante mas severo. Ele já estava de smoking, parecendo elegante, poderoso e completamente egocêntrico. Está tudo certo? Ele perguntou, não como uma pergunta, mas como uma demanda de confirmação. Tudo está em ordem, Melina respondeu, a voz uniforme. Ele finalmente olhou para ela. Ou melhor, pro espaço que ela ocupava. Bom, não esqueça as safiras. Precisamos projetar uma imagem de força inabalável esta noite. Essa fusão está praticamente fechada, mas aparências são cruciais. Ele viu a caixa de safira na penteadeira dela e assentiu satisfeito. Não percebeu o espaço vazio ao lado onde o vestido carmesim que ela planejava usar deveria estar pendurado. Não percebeu a nova determinação de aço nos olhos dela. Ele não a via de jeito nenhum. Só via um componente do grande design dele. Tenho que chegar no local mais cedo, ele anunciou, checando o relógio. Preciso cumprimentar alguns membros do conselho antes do caos começar. O motorista volta para te buscar em 30 minutos. Não se atrase. Ele se inclinou, não para um beijo, mas para dar um selinho seco e perfunctório na bochecha dela. Parecia uma aprovação corporativa. Boa sorte, querida, ele murmurou, a ironia perdida para ele. Então ele se foi, os passos rápidos ecoando pelo corredor de mármore, deixando para trás o silêncio familiar e ressoante. No momento em que a porta clicou fechando, toda a atitude de Melina mudou. A quietude se quebrou, substituída por um propósito rápido e deliberado. Ela foi até o armário e tirou o vestido carmesim. Era uma peça de declaração, uma obra de arte projetada para ser vista, não ignorada. Era uma proclamação. Enquanto entrava na seda, sentiu como se estivesse descartando uma pele que tinha usado por 5 longos anos. A recatada senhora Altorne estava desaparecendo, e a verdadeira Melina Beaumont estava ressurgindo, mais forte, mais afiada, forjada nos fogos da negligência do marido.
Ela passou pelo colar de safira, o símbolo da estabilidade que ele queria projetar. Em vez disso, escolheu uma única peça deslumbrante de joalheria que a avó tinha deixado para ela, um colar de diamantes desenhado como uma serpente, os olhos pequenas esmeraldas. Era ousado, um pouco perigoso, e inteiramente dela. Quando se olhou no espelho, a mulher encarando de volta era uma estranha, mas bem-vinda. O coque severo tinha ido embora, o cabelo agora penteado em ondas suaves e confiantes que emolduravam um rosto que não era mais plácido, mas vivo com inteligência e intenção. O vestido carmesim abraçava sua forma, um contraste marcante com os cinzas e azuis marinhos discretos que tinham se tornado seu uniforme. Esta não era a mulher que o marido esperava que entrasse na festa dele. Esta não era o ativo que ele tinha instruído a usar safiras. O celular dela vibrou. Era uma mensagem segura de Peterson. O mercado está fechado. Está tudo quieto. O palco é seu. Ela sorriu. O nome parecia certo. Melina Beaumont estava de volta. O grande salão de baile estava repleto de poder e riqueza. Lustres de cristal pingavam luz sobre o mar de smokings pretos e vestidos de grife. O ar vibrava com o murmúrio discreto de negócios bilionários e fofoca influente. No centro desse universo estava o marido, irradiando sucesso. Ele estava dominando perto da grande escadaria, uma taça de champanhe em uma mão, Bianca, vestida de prata cintilante, artisticamente posicionada ao lado dele. Ele tinha olhado para o relógio pela terceira vez, um lampejo de irritação cruzando o rosto. Melina estava atrasada. Era pouco profissional. Ele precisava dela ali, fazendo o papel dela. E então o silêncio caiu sobre a entrada do salão. Começou como uma ondulação, algumas cabeças virando, e rapidamente cresceu numa onda de silêncio atônito que lavou pela sala inteira. As conversas falharam. A música pareceu desaparecer no fundo. Em pé no topo da grande escadaria, banhada no brilho quente dos holofotes, estava uma mulher num vestido carmesim de tirar o fôlego. Por um momento, ninguém a reconheceu. Essa mulher era uma visão de poder e confiança. A cabeça erguida, o olhar varrendo a sala com uma autoposse perturbadora. O colar de serpente na garganta capturava a luz, os olhos de esmeralda parecendo cintilar com vida própria. Era Melina. O marido congelou, a taça de champanhe momentaneamente esquecida na mão. Ele encarou, a mente lutando para reconciliar a mulher quieta e recatada que tinha deixado em casa com a criatura espetacular comandando a atenção de cada pessoa na sala. Era como se ela tivesse sido reformulada num papel diferente sem a permissão dele. O vestido, o cabelo, o olhar nos olhos dela, estava tudo errado. Era tudo uma rebelião desafiadora e gloriosa. O sorriso perfeitamente curado de Bianca se apertou, os olhos se estreitando com ciúme instantâneo e venenoso. Essa não era a mulher que ela tinha dispensado tão facilmente por anos. Essa era uma rival. Enquanto Melina descia a escadaria, o silêncio se quebrou num turbilhão de sussurros. É a Melina? Nunca vi assim. Meu Deus, que vestido! Os sussurros não eram de zombaria, mas de reverência e confusão. Ela se movia não com a deferência tímida que o marido esperava, mas com uma graça fluida e deliberada. Ela não seguiu em direção ao marido. Em vez disso, desviou para o lado onde um pequeno grupo das pessoas mais poderosas da sala estava reunido. O marido assistiu, a confusão virando raiva, enquanto eles a cumprimentavam não com a condescendência educada geralmente reservada para as esposas corporativas, mas com calor e respeito genuínos. O magnata da tecnologia se inclinou para beijar a bochecha dela. O industrialista que tinha testemunhado sua humilhação meses atrás realmente inclinou a cabeça ligeiramente. Melina, você está magnífica, ele disse, a voz estrondosa com admiração. O Dr. Thorne fala muito bem de você. Melina deu a ele um sorriso radiante. Arisa é um visionário. É um privilégio ser parceira dele. As palavras, faladas alto o suficiente para serem ouvidas pelos que estavam por perto, enviaram outra onda de choque pela multidão. O marido começou a se mover em direção a ela, o rosto uma máscara trovejante, mas foi interceptado por um senador. Ele estava preso, forçado a sorrir e apertar mãos enquanto assistia sua esposa quieta e decorativa, dominar com as mesmas pessoas que ele passava a vida tentando impressionar. Ela estava falando negócios. Estava rindo. Parecia mais viva do que ele jamais tinha visto. Finalmente, ela se virou e os olhos dela encontraram os dele através da sala lotada. Ela segurou o olhar dele, e pela primeira vez, não havia medo, deferência ou desculpa quieta nos olhos dela. Havia apenas avaliação fria e calma de uma igual, ou talvez uma superior. Ela deu a ele um pequeno sorriso enigmático que não alcançou os olhos. Um sorriso que dizia,
Você não faz ideia do que está vindo. Então ela se virou de volta para a conversa, dispensando-o tão facilmente quanto ele a tinha dispensado por 5 anos. O ponto alto da gala era o leilão ao vivo, um espetáculo de filantropia performática onde o marido subiria ao palco para arrecadar doações, mais importante, cimentar seu status como rei benevolente da indústria. Esta noite, ele pegou o microfone com uma dose extra de arrogância, uma tentativa desesperada de reclamar o holofote que sua esposa tinha tão inesperadamente roubado. Ele estava charmoso, espirituoso, poderoso. Falou sobre legado, ambição, o futuro que sua empresa estava construindo. Estava no elemento dele, o mestre do universo, e a sala estava mais uma vez sob seu feitiço. Melina assistia de uma mesa perto da frente, a expressão perfeitamente composta. Ela estava sentada não com as outras esposas corporativas, mas entre os magnatas, uma declaração clara da nova lealdade dela. E agora, o marido anunciou, a voz estrondosa, chegamos ao nosso anúncio final e mais emocionante da noite. Como muitos de vocês sabem, nossa empresa está dedicada ao progresso. E como parte desse compromisso, estamos nos estágios finais de adquirir a Helios Inovações, uma empresa com potencial notável que pretendemos integrar totalmente em nossa divisão de tecnologia para criar sinergias sem precedentes. Um aplauso educado e conhecedor ondulou pela sala. Era a declaração pública da vitória dele. Ele estava plantando uma bandeira. Ele olhou diretamente para Melina, um brilho triunfante e desafiador nos olhos, como se dissesse: este é o meu mundo. Este é o poder real. Então ele acenou para o apresentador da gala, um jornalista conhecido, e disse: para falar mais sobre o futuro da inovação, gostaria de convidar nosso apresentador de volta ao palco. O jornalista sorriu calorosamente. Obrigado. Verdadeiramente uma visão notável. Ele pausou, olhando para baixo num cartão na mão com uma expressão levemente confusa. Senhoras e senhores, acabei de receber uma atualização que parece ser um desenvolvimento significativo nessa mesma história. Parece que há outro grande jogador no negócio da Helios Inovações. O murmúrio confuso se espalhou pelo salão. O sorriso confiante do marido vacilou. Isso não estava no programa. O apresentador continuou. O conselho de diretores da Helios acabou de liberar uma declaração oficial. Com efeito imediato, eles aceitaram uma parceria e acordo de financiamento de um grupo de investimento privado que, nos últimos 6 meses, silenciosamente adquiriu uma participação controladora de 52% na empresa. O ar foi sugado da sala. Uma participação controladora? Isso era impossível. A equipe do marido tinha monitorado cada transação importante. Este investimento, o apresentador leu, a voz cheia de drama, garantirá que a Helios permaneça uma entidade independente dedicada à sua missão principal de energia sustentável. A oferta de aquisição hostil foi oficialmente rejeitada. O marido ficou pálido. O rosto dele, transmitido nas telas gigantes em cada lado do palco, era uma máscara de descrença e fúria. Ele tinha sido publicamente e humilhantemente superado em estratégia. A declaração conclui, o apresentador disse, olhando para a multidão atônita, anunciando que o novo acionista majoritário assumirá um papel público como diretor estratégico do conselho. Ele pausou pro efeito. O nome do grupo de investimento é Grupo de Investimentos Orion, e sua proprietária e diretora principal está aqui conosco esta noite. Senhoras e senhores, por favor recebam a senhorita Melina Bowman. Checkmate. Por um momento, houve silêncio absoluto e ensurdecedor. O suspiro coletivo foi sentido em vez de ouvido. O marido parecia ter sido atingido por um raio, os olhos travando na esposa. Melina Bowman. Não ao torne. Bowman. Com graça sem pressa, Melina se levantou. O carmesim do vestido dela parecia queimar nos holofotes. Ela deu um pequeno aceno educado para os magnatas e caminhou em direção ao palco. Os saltos dela clicavam no chão polido, cada passo uma martelada no ego do marido. Ela pegou o microfone do apresentador atordoado. Olhou para fora pro mar de rostos chocados, o olhar calmo e comandante. E então ela olhou diretamente pro marido, que ainda estava parado congelado no palco a apenas alguns metros de distância. Obrigada, ela disse, a voz clara e firme, amplificada pelo salão silencioso. Sempre acreditei que o verdadeiro progresso não é sobre consumo, mas sobre criação. Não é sobre adquirir e desmantelar, mas sobre construir e nutrir. A Helios Inovações representa um futuro em que acredito, um legado de tecnologia sustentável que meu falecido pai, um engenheiro brilhante, teria orgulho. Meu grupo de investimento e eu estamos comprometidos em fornecer ao Dr. Thorne e sua equipe tudo o que precisam para mudar o mundo. Ela não levantou a voz. Não precisava.
Cada palavra era entregue com a força precisa e devastadora de uma bola de demolição. Ela não apenas tinha vencido ele. Tinha reivindicado o terreno moral mais alto, amarrando a vitória dela ao legado da família e uma causa nobre. Tinha exposto as táticas predatórias dele como coisa do passado. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite para celebrar o futuro, ela concluiu. Deu um último sorriso deslumbrante para a plateia, virou e saiu do palco, deixando o marido parado sozinho nas ruínas do triunfo dele, total e completamente derrotado na frente de todos que ele já tinha querido impressionar. A volta pro Penthouse foi um estudo em silêncio sufocante. O marido sentou rígido num lado da limusine, o rosto uma máscara de granito de fúria. Melina sentou oposta a ele, serena e composta, observando as luzes da cidade borrarem enquanto passavam como se fosse apenas mais uma noite. O ar entre eles estava grosso com acusações não ditas e orgulho despedaçado. No momento em que a porta do Penthouse fechou atrás deles, a trégua frágil do silêncio se despedaçou. O que você fez? A voz do marido era um rosnado baixo e perigoso. Ele arrancou a gravata borboleta, os movimentos nervosos com raiva. Que diabos foi aquilo? Melina calmamente tirou os saltos, colocando-os arrumadamente perto da porta. Ela se virou para encará-lo, a expressão inflexível. Acredito que o anúncio foi bem claro. Salvei uma empresa de um predador. Salvou? Ele rugiu, dando um passo em direção a ela. Você me humilhou. Conspirou pelas minhas costas e me fez de palhaço no meu próprio salão, no meu próprio palco. Seu palco, Melina rebateu, a voz perigosamente suave. Era o mesmo palco onde você planejava anunciar a destruição de uma empresa em que meu pai acreditava. Ou era o que você compartilhava com sua amante enquanto sua esposa era esperada para aplaudir da plateia? Você parece estar confuso sobre quem é dono do quê, marido. A menção de Bianca e do pai dela o atingiu em silêncio por um segundo, a raiva momentaneamente interrompida pela franqueza do ataque dela. Ele nunca tinha ouvido ela falar assim. A deferência tinha ido embora, substituída por uma lâmina de aço frio. De onde você tirou o dinheiro? Ele exigiu, a mente correndo, tentando juntar as peças do impossível. Eu controlo nossas finanças. Você não poderia comprar um carro novo sem eu saber. É aí que você está errado, ela disse, caminhando em direção às janelas com vista para a cidade. Você controlava suas finanças. Nunca se deu ao trabalho de perguntar sobre as minhas. Você viu a filha de uma professora e assumiu que ela não tinha nada. Nunca pensou em olhar mais fundo. Ela contou a ele então sobre a herança da avó, o portfólio secreto que tinha crescido em silêncio por anos. Explicou como cada vez que ele a tinha dispensado, ignorado ou humilhado, tinha alimentado a determinação dela. Você viu uma albista, ela disse, a voz carregada com o gelo de 5 anos de raiva reprimida. Você viu uma esposa decorativa e provinciana. Você nunca me viu. Você estava tão cegado pela própria arrogância que não conseguia ver a pessoa dormindo do seu lado. Esse foi o seu maior erro. O marido encarou ela, as peças finalmente se encaixando. As noites tardias em que ela estava lendo, os catálogos que eram entregues, o interesse súbito dela nas notícias financeiras. Tinha acontecido tudo bem debaixo do nariz dele. A escala pura do engano dela, a brilhância estratégica, era ao mesmo tempo aterrorizante, em algum nível profundo e não reconhecido, impressionante. Ele tinha sido derrotado não por um rival corporativo, mas pela esposa, a mulher que achava que possuía. Então isso tudo foi por vingança? Ele perguntou, a voz mais quieta agora. Para me destruir por dormir com Bianca. Melina soltou uma risada curta e afiada, desprovida de qualquer humor. Ah, marido, você ainda acha que o mundo gira ao seu redor. Bianca foi um sintoma, não a doença. Seus casos foram apenas mais um exemplo do seu profundo desrespeito. Isso não foi sobre vingança. Vingança é um ato emocional passageiro. Isso foi um realinhamento estratégico. Você era um investimento ruim. Então eu desinvesti. Ela se virou para encará-lo completamente, os olhos claros e resolutos. Não tenho interesse em destruir você. Mas não vou ficar parada e assistir você destruir pessoas boas e boas ideias por lucro. A Helios Inovações agora está sob minha proteção. Você não vai tocá-la. Você vai emitir uma declaração pública amanhã de manhã retirando sua oferta e desejando boa sorte à nova liderança. Não era um pedido. Era uma ordem. A dinâmica de poder na sala, no mundo inteiro deles, tinha mudado irrevogavelmente. Ele era um bilionário, um titã, mas ela detinha uma participação controladora na única coisa que ele mais queria. E ela acabava de provar que era uma jogadora muito mais astuta do que ele. E nós,
Ele finalmente perguntou, a palavra pendendo estranhamente no ar. E quanto a nós? Melina olhou para ele. E pela primeira vez, ele viu um lampejo da mulher com quem tinha casado, uma tristeza profunda nos olhos dela. Não a nós, marido. Não há muito tempo. Você só construiu uma gaiola dourada tão grande que me levou um tempo para encontrar a porta. Ela passou por ele, indo em direção à ala de hóspedes do Penthouse. Vou mandar minhas coisas serem removidas até o fim da semana. Meus advogados vão entrar em contato com os seus. Sugiro que você diga a eles para serem cooperativos. Ele ficou parado sozinho na vasta sala de estar silenciosa, cercado pela arte minimalista e fria que era suposta representar o sucesso dele. Pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado da palavra falência. Ele não tinha apenas perdido um negócio. Tinha perdido a única pessoa que tinha segurado o mundo dele junto de uma forma que ele tinha sido cego demais para apreciar. O fantasma na máquina dele tinha se tornado o mestre dela. E ela acabava de desligar. Os dias que se seguiram à gala foram uma educação brutal. A história da derrota pública dele foi o item principal em cada jornal financeiro e coluna de fofoca. A narrativa era embriagante. A esposa invisível, os caminhos secretos, a manobra corporativa brilhante. Melina Bowman foi instantaneamente mitificada como um ícone feminista, um gênio estratégico que tinha emergido das sombras. O marido, por outro lado, foi pintado como um tolo arrogante, superado pela única pessoa que deveria conhecer melhor. Os investidores dele estavam assustados. O conselho de diretores exigiu reuniões de emergência. A ilusão da invencibilidade dele, o próprio fundamento do poder dele, estava despedaçada. Ligações não estavam sendo retornadas. Negócios que tinham sido praticamente certos foram subitamente postos em espera. O mundo que tinha se curvado à vontade dele agora o via com um olhar crítico novo. Bianca foi uma das primeiras ratas a deixar o navio afundando. Ela viu que a moeda social e profissional dele tinha despencado. Dentro de uma semana, tinha silenciosamente renunciado da empresa, liberando uma declaração sobre buscar novas oportunidades. Não havia lealdade no mundo dela, apenas um cálculo implacável de poder. E ele não era mais a aposta vencedora. Fiel à palavra dela, Melina se mudou do Penthouse. Ela não fugiu na noite. Organizou mudanças profissionais para virem durante o dia, um desmantelamento calmo, ordenado e muito público da vida deles juntos. Ela levou apenas seus pertences pessoais, os livros dela e uma única pintura da coleção. Não uma das famosas e caras, mas uma paisagem pequena e serena que ela sempre tinha amado, uma que o marido tinha considerado insignificante. O marido, enquanto isso, se encontrou à deriva no silêncio ecoante do apartamento massivo. Cada cômodo era um monumento ao fracasso dele. Ele se pegava ouvindo pelos passos suaves dela, pelo som gentil dela virando uma página no escritório. O silêncio que ele tinha cultivado como sinal de dominância agora parecia um vazio esmagador e insuportável. Despido dos bajuladores e das distrações, ele foi forçado a confrontar a verdade. Ele reprisou os últimos 5 anos na mente. Mas desta vez viu através dos olhos dela. Viu as tentativas dela de conectar, as sugestões inteligentes que ele tinha descartado, a dignidade silenciosa dela diante dos casos flagrantes dele, a solidão profunda dela. Ele não tinha apenas a ignorado. Tinha ativamente tentado diminuí-la, mantê-la pequena para que ele pudesse se sentir grande. 2 semanas depois da gala, humilhado e desesperado, ele fez algo que não tinha feito em anos. Pediu para vê-la, não através de advogados, mas diretamente. Enviou para ela um bilhete simples e manuscrito. Eles se encontraram num local neutro, uma sala privada na galeria onde ela tinha trabalhado. Quando ela entrou, ele foi atingido mais uma vez pela transformação dela. Ela estava usando um vestido de negócio simples mas impecavelmente cortado. A incerteza silenciosa tinha ido embora, substituída por uma aura de autoridade calma. Ela não era mais a senhora Hawthorne, o apêndice. Ela era Melina Bowman, a principal. Obrigado por se encontrar comigo, ele começou, a voz tensa. Melina, sinto muito. O pedido de desculpas ficou pendurado no ar. Era genuíno, nascido de uma autorrealização dolorosa e profunda. Fui um tolo, ele continuou. Fui arrogante e cruel, e não merecia você. Peguei sua luz e tentei escondê-la porque tinha medo de que ofuscasse a minha. Vejo isso agora. Melina ouviu, a expressão ilegível. Ela não ofereceu o conforto fácil do perdão imediato. O que você quer? Ela perguntou, o tom não desagradável, mas direto. Eu quero, ele hesitou. A resposta honesta era que ele a queria de volta. Queria a vida que tinha jogado fora tão descuidadamente. Mas sabia que era impossível.
Tinha quebrado aquilo além do reparo. Então ele ofereceu a única coisa que tinha sobrando. Quero propor uma parceria. Ela levantou uma sobrancelha. Não uma pessoal, ele esclareceu rapidamente. Uma profissional. Você estava certa sobre a Helios. Minha abordagem estava errada. Sua visão é melhor. Você é uma estrategista melhor do que eu. Minha empresa está levando uma surra. Precisamos de uma nova direção, uma nova história. Um empreendimento conjunto entre nossas empresas e uma Helios revitalizada seria poderoso. Poderíamos fazer grandes coisas juntos. Era a concessão definitiva. Ele estava admitindo a superioridade dela e implorando por uma tábua de salvação profissional. Estava se oferecendo para ser parceiro dela nos termos dela. Melina considerou a proposta dele por um longo momento. A velha Melina teria se encolhido da ideia, mas ela não era mais aquela mulher. Ela viu a oportunidade não de salvá-lo, mas de aproveitar os recursos dele para os próprios objetivos dela. Com o poder da empresa dele atrás da Helios, o impacto que poderiam fazer seria ampliado 10 vezes. Vou considerar, ela disse finalmente. Terei minha equipe elaborando uma proposta preliminar. Mas seja muito claro nisso, marido. Eu serei a parceira sênior. Os termos serão meus, e meus advogados supervisionarão cada detalhe. Não haverá espaço para os velhos modos. O marido acenou, uma onda de alívio tão profunda que quase o derrubou. O que você disser, os termos serão seus. Ele deixou a galeria naquele dia um homem diferente. Humilhado, derrotado, mas com um lampejo de esperança. Não por uma reconciliação romântica, mas por uma chance de construir algo novo das cinzas da arrogância dele, guiado pela mulher que tinha tão tolamente subestimado. Melina ouviu ir, sentindo não triunfo, mas um senso quieto de encerramento. A jornada dela não tinha sido sobre destruí-lo. Tinha sido sobre encontrar a si mesma. Ela tinha saído da sombra dele, não apenas para ser vista, mas para finalmente projetar uma sombra própria. Uma que era longa, poderosa, e moldada inteiramente pelo próprio design dela. Aquela noite na gala não foi um final. Foi um começo espetacular. A história de Melina Bowman se tornou uma lenda no mundo dos negócios. Um testemunho do poder silencioso que é tão frequentemente negligenciado. Ela não apenas venceu uma batalha contra o marido. Redefiniu a existência inteira dela, transformando-se de uma parceira silenciosa num casamento solitário em uma líder visionária numa indústria competitiva. A jornada dela nos ensina que a verdadeira força nem sempre é barulhenta. Às vezes é forjada no silêncio, construída nas sombras da negligência, esperando pelo momento perfeito para entrar na luz e mudar o mundo. Ela provou que o ativo mais valioso não é riqueza ou poder, mas um senso de autoestima que ninguém pode tirar de você. E sabe o que é mais incrível em tudo isso? A história de Melina não é só sobre vingança ou justiça poética. É sobre redescoberta. É sobre uma mulher que passou anos sendo moldada pelo que os outros esperavam dela até que finalmente decidiu se moldar de volta. Quantas vezes a gente se pega fazendo isso? Se diminuindo para caber nas expectativas de alguém? Silenciando a própria voz porque alguém não quer ouvir? A verdade é que a sociedade adora subestimar pessoas quietas. Especialmente mulheres. A gente confunde gentileza com fraqueza, paciência com passividade e silêncio com ausência de pensamento. Mas como a história de Melina prova brilhantemente, as águas mais profundas são as que fazem menos barulho. Ela passou 5 anos sendo tratada como um acessório. 5 anos ouvindo que as paixões dela eram provincianas e os sonhos dela eram hobbies fofinhos. 5 anos sendo desrespeitada publicamente enquanto era esperado que mantivesse a compostura. E em vez de implodir ou simplesmente aceitar aquela realidade, ela fez algo extraordinário. Ela estudou, aprendeu, planejou. Construiu um império secreto usando as mesmas horas solitárias que eram suposto quebrantá-la. Quando todo mundo achava que ela estava desenhando flores, estava mapeando estratégias corporativas. Quando achavam que ela estava lendo sobre arte, estava dominando lei de valores mobiliários. Quando assumiram que ela estava quebrada e dependente, ela estava orquestrando uma manobra financeira que seria invejada por qualquer CEO. E cara, aquele momento na escadaria, quando ela desceu naquele vestido vermelho. Aquilo não foi só uma entrada dramática. Foi uma declaração. Foi ela dizendo para o mundo inteiro: eu existo. Eu sou poderosa. E vocês vão me ouvir agora. O marido dela passou anos controlando cada aspecto da vida dela. O que ela vestia, onde ia, como gastava o tempo. Ele achava que controle era poder. Mas Melina entendeu algo muito mais profundo. Poder verdadeiro é autonomia. É a capacidade de moldar o próprio destino, mesmo quando todo mundo acha que você não tem as ferramentas para fazer isso.
E a ironia deliciosa. Ele criou o ambiente perfeito pro plano dela. A negligência dele deu a ela tempo. A arrogância dele a tornou invisível pros olhos dele. A previsibilidade dele a deixou sempre 3 passos à frente. Ele estava tão obcecado em ser o rei do tabuleiro que nunca percebeu que ela tinha mudado o jogo inteiro. Agora, vamos falar de algo importante aqui. Essa história não é sobre encorajar vingança ou manipulação nos relacionamentos. Não é sobre guardar rancor ou armar esquemas elaborados. O que essa história realmente é sobre é dignidade. É sobre reconhecer o próprio valor quando mais ninguém reconhece. É sobre ter a coragem de sair de situações que te diminuem. É sobre usar a inteligência e a determinação para criar um futuro melhor, não apenas para você, mas para as pessoas e causas em que você acredita. Melina não destruiu o marido por prazer sádico. Ela salvou uma empresa que importava para ela. Protegeu um legado que honrava o pai. Criou oportunidades para pessoas talentosas que teriam sido descartadas. Ela transformou a dor dela em propósito. E isso, meus amigos, é poder real. Pensa nisso. Quantas histórias como essa estão acontecendo agora mesmo? Quantas pessoas estão sendo subestimadas, ignoradas, tratadas como se não importassem, enquanto secretamente estão construindo algo incrível? A pessoa que serve seu café todo dia pode estar escrevendo um romance revolucionário à noite. O colega quieto que ninguém nota pode estar desenvolvendo uma startup que vai mudar a indústria. A esposa que é vista como apenas uma dona de casa pode estar administrando investimentos que fariam executivos profissionais chorarem de inveja. A gente vive numa sociedade que valoriza o barulho. As pessoas mais altas, mais ousadas, mais visíveis. Mas algumas das mentes mais brilhantes, dos estrategistas mais letais, dos visionários mais poderosos são aqueles que operam em silêncio. E quando eles finalmente se revelam, o impacto é sísmico. Foi exatamente o que aconteceu naquela gala. Num segundo, todo mundo no salão teve que reavaliar tudo que achavam que sabiam. A esposa decorativa era na verdade uma mestre jogadora de xadrez. A mulherzinha quieta tinha superado um dos empresários mais implacáveis do país. E o marido? Ele finalmente teve que confrontar a verdade devastadora, que ele tinha compartilhado uma cama por 5 anos com alguém que ele nunca tinha realmente conhecido. Que ele tinha jogado fora algo precioso porque estava cego demais pela própria importância para reconhecer o valor na frente dele. Essa é a coisa sobre arrogância. Ela não te deixa apenas cego para os outros. Te deixa cego para si mesmo. Te faz acreditar que seu sucesso é inevitável, que você é invencível, que as regras não se aplicam a você. E então a realidade chega. Geralmente quando você menos espera. Geralmente de uma direção que você nunca imaginou. O que eu acho fascinante é como Melina jogou o jogo dele melhor do que ele. Ela entendeu que no mundo dele, imagem era tudo. Então ela controlou a narrativa. Ela escolheu o momento perfeito, o palco perfeito, a plateia perfeita para a revelação dela. Não foi acidental que ela esperou até o momento de maior triunfo dele para puxar o tapete. Não foi coincidência que ela fez tudo na frente das pessoas que ele mais queria impressionar. Ela estudou ele por anos. Conhecia as vulnerabilidades dele melhor do que ele mesmo. E ela as explorou com precisão cirúrgica. Mas aqui está o que realmente me impressiona. Depois de tudo, ela não procurou destruí-lo completamente. Ela poderia ter. Com o controle que ela tinha, poderia ter desmontado cada pedaço do império dele. Mas não fez isso. Por quê? Porque não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre ela recuperando a própria vida. Era sobre proteger algo que importava. Era sobre provar para si mesma que ela era capaz, inteligente, poderosa. Vingança teria sido fácil e satisfatória por um momento. Mas construir algo novo, algo melhor, isso é legado. E quando ele veio humilhado pedindo uma parceria, ela considerou. Não por sentimentalismo. Não porque ainda o amava. Mas porque viu uma oportunidade de fazer algo ainda maior. Isso é maturidade. Isso é visão estratégica de longo prazo. Ela entendeu que o melhor uso do poder não é esmagar inimigos. É criar mudança positiva. Então, olha, qual é a lição aqui? O que a gente tira dessa história além de entretenimento delicioso? Primeiro, nunca subestime alguém só porque essa pessoa é quieta ou gentil. Algumas das pessoas mais perigosas e brilhantes do mundo operam em frequências que a maioria não consegue ouvir. Segundo, o desrespeito tem consequências. Pode não ser imediato. Pode levar anos. Mas eventualmente, a conta chega. E geralmente com juros compostos. Terceiro, sua maior força pode estar escondida nas áreas que os outros consideram suas fraquezas. Melina foi ignorada porque era vista como apenas uma mulher interessada em arte.
Mas foi exatamente esse background que lhe deu a visão para ver valor onde outros viam apenas dólares. Quarto, paciência estratégica é uma superpotência. Vivemos numa era de gratificação instantânea, de reações imediatas, de explosões públicas. Mas às vezes o movimento mais poderoso é aquele que você planeja em silêncio por meses ou anos e executa com precisão no momento perfeito. Quinto, seu valor não depende de outra pessoa reconhecê-lo. Melina não precisou da validação do marido para ser brilhante. Ela era brilhante o tempo todo. Ele que era cego demais para ver. E finalmente, nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Se alguém consistentemente diminui seus sonhos, ridiculariza suas paixões, ou te trata como se você não importasse, essa pessoa não merece um lugar na sua vida. Você merece ser visto. Você merece ser ouvido. Você merece ser respeitado. E se não está recebendo isso, talvez seja a hora de fazer o que Melina fez. Não necessariamente orquestrando uma revanche corporativa épica, mas simplesmente saindo das sombras e reivindicando o próprio poder. Porque aqui está a verdade que assusta muita gente: você é muito mais capaz do que acredita. Você tem recursos internos que nunca explorou. Você tem potencial que está adormecido simplesmente porque ninguém nunca te deu permissão para despertá-lo. Mas aqui está o segredo: você não precisa de permissão de ninguém. Melina não pediu permissão pro marido para se tornar poderosa. Ela simplesmente se tornou. E quando finalmente revelou o que tinha construído, o mundo não teve escolha senão prestar atenção. Então, se você está se sentindo invisível, subestimado, preso numa situação onde ninguém te valoriza, lembre-se dessa história. Lembre-se que a mulher em vestido vermelho subindo aquela escadaria não era uma pessoa diferente. Era a mesma pessoa que tinha sido ignorada por anos. Ela só finalmente decidiu parar de se esconder. Ela decidiu que era digna de ser vista. E então se certificou de que todo mundo olhasse. E você sabe o que mais? Você também pode fazer isso. Talvez não comprando uma empresa. Talvez não humilhando um bilionário numa gala. Mas de formas que são igualmente poderosas e pessoalmente transformadoras. Pode ser finalmente perseguindo aquela carreira que todo mundo disse que era impraticável. Pode ser saindo de um relacionamento que te diminui. Pode ser iniciando aquele projeto que você guardou porque tinha medo do que as pessoas diriam. Pode ser simplesmente começando a falar mais alto, ocupando mais espaço, parando de se desculpar por existir. Seja o que for, faça. Porque a vida é curta demais para passar sendo coadjuvante na história de outra pessoa. É hora de você ser o protagonista da sua. É hora de você descer sua própria escadaria naquele vestido vermelho metafórico, literal ou figurado, e fazer todo mundo na sala parar e prestar atenção. Não porque você precisa da validação deles, mas porque você finalmente decidiu validar a si mesmo. E cara, quando você chegar nesse ponto, quando você realmente internalizar o próprio valor e decidir parar de se diminuir para os outros, o mundo não vai ter escolha se não se ajustar. Assim como aquele salão cheio de bilionários teve que se ajustar quando Melina Bowman entrou. Então aqui está a minha pergunta para você. O que você está esperando? Que momento perfeito está esperando chegar? Que permissão está esperando receber? Porque vou te contar um segredo. O momento perfeito é agora. A permissão que você precisa é a sua própria.